Então, a história, né, a Guerra dos Ossos existiu, ela aconteceu entre o Marsh e o Cope. O Cope era de uma universidade de New Jersey, não lembro agora onde, e o Marsh era da Universidade de Yale. Eu cheguei a dar até uma gravada nisso, ia para minha série dos dinossauros, acabou que eu não consegui colocar depois, né, porque deu tudo errado. Mas, basicamente, esses dois pesquisadores eles tiveram uma treta feia, de verdade. Já existia essa rivalidade antes da Guerra dos Ossos, e aí, bem ou mal, eles começaram a ver quem descrevia mais dinossauros, ou, enfim, fósseis, né, animais fósseis. E aí eles fizeram campos por todo o interior dos Estados Unidos, no final do século XIX. Era meio do faroeste, né, tem que lembrar isso. Então, tava lá os gangsters, gang não, como é que fala? Os cowboys, o bang bang, todos esses negócios, e esses caras ali fazendo sua pesquisa, né. E aí, no final das contas, a coisa começou a ficar violenta, rolou porradaria, tipo, os caras se pegaram mesmo em alguns momentos, chegaram a ir de madrugada e quebrar os fósseis. Então, tipo, eles descobriram onde era o acampamento da equipe de um dos paleontólogos. Se escondiam atrás da moita, esperavam anoitecer, iam lá, quebravam tudo e iam embora. Quer dizer, a gente perdeu fósseis por causa dessa gana, dessa competição aí. Perdemos espécies, né, que são assembleias fossilíferas riquíssimas, né? Então o que a gente perdeu foi grave, mas tinha muita coisa para compensar. E na pressa, descreveu espécie que não existe, descreveu coisa errada, foi uma maravilha, né? No fim das contas, não sem surpresa, ganhou o mais rico. Né? Enfim, o professor Cope, lá de New Jersey, não era de uma família muito abastada e gastou muito do seu próprio dinheiro para fazer essa competição e faliu. O Marsh, o professor Marsh, era de Yale e simplesmente o maior patrocinador do museu de Yale, né, o Peabody, era o tio dele. Era o, sei lá, quem Marsh também. Era, né, ele era o Otniel Marsh, o tio era, sei lá, o Rebels Marsh. E aí, né, o cara era mais rico, não faliu a família, mas ele gastou uma grana violenta da família, então ele ficou queimado dentro da universidade, ficou que era um mimadinho, né? Era o riquinho mimadinho, mas ele ficou queimado na universidade, ficou queimado com a família dele, gastou uma grana também que não podia, e no final das contas ele não morreu em graças, né? Ele morreu bem sozinho e bem abandonadão, mas morreu 10 anos depois do Cope, né? E eles tinham uma idade mais ou menos parecida, então quer dizer, ele durou mais mesmo. O Cope morreu na miséria e passou maus bocados no final, né? Então a rivalidade existiu, né? E realmente foram descritas muitas espécies foram descobertas de dinossauro e outros seres do Jurássico e do Cretáceo, principalmente. E foi bem interessante. É uma história a se contar do ponto de vista histórico, né? E não necessariamente científico, no sentido mais paleontológico da coisa. Mas, então a história realmente aconteceu. Agora, eles falaram aqui, o caráter ficcional, o protagonista ficcional é o William Johnson. Ah, então interessante, eu não conhecia esse livro. Quer dizer, o livro eu já sabia que existia, mas não tinha conhecimento do resumo da história. Então, Elizabeth, acho que você pode dar uma olhada nesse livro, né? Tem muita. A história, o arcabouço, a base do negócio é verdadeira, pelo menos, né?